Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Leve na Alma e leve na alma tudo aquilo que aqui a gente conversar, refletir e sentir. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a esse momento Liberte-se. E hoje, como vocês viram aí no chamado, liberte-se do que te aprisiona. E tem um sentido porque nós estamos com esse tema hoje. Nós estamos entrando no nosso novo ano, segundo a astrologia, segundo outras culturas que comemoram o ano novo astrológico, o ano novo dia 20 de março, então na sexta-feira, né, gente? Deixa eu confirmar aqui com vocês. Sexta-feira, dia 20 de março, a gente tem o ano novo astrológico. Gente, eu não sou astróloga, mas sou uma estudiosa, assim, né? Então eu gosto muito de ler, de estudar sobre este assunto. Então, eu achei que era bem necessário aquele movimento interno, né? Aí eu vou fazer algo para mim, então eu vou passar adiante também, vou levar para as pessoas também essas informações, esse movimento todo que está acontecendo. Aí, o ano novo astrológico é quando se comemora realmente a entrada do novo ano, que é em março, né? E eu acho que a gente tem vivido, desde que entramos o início do ano, um processo tenso, tanto no mundo, quanto no mundo externo, quanto no mundo interno. Eu não sei se vocês têm percebido, mas a gente teve movimentações grandes a nível mundial e dentro de nós também. Isso porque astrologicamente a gente entrou, né, para um ano que muito vai falar sobre assumir de verdade quem nós somos. O Jung traz muito isso. Só que ele não foi muito bem compreendido. Claro que ele não foi compreendido, porque integra uma parte em que a gente só precisa acreditar. E aí eu digo só com um pouco de ironia, né? Só acreditar. A gente não vai enxergar, não é algo concreto, né? É a nossa fé, a espiritualidade, é o que permeia muitas vezes as nossas emoções, o nosso ser, o nosso dia a dia. E hoje nós vamos nos libertar do que, gente? Nós vamos libertar do que nos aprisiona. Mas tem um motivo muito especial pelo qual eu escolhi esse tema, ou pelo menos eu fui intuída, porque quando eu fiz todos a minha programação do mês de março, eu fui intuída a nesse dia utilizar esse tema, e hoje, quando eu abro o meu caderno, eu percebo que realmente foi algo muito bem elaborado. Olha só, liberte-se do que te aprisiona. Às vésperas do ano novo astrológico, sim, graças a Deus, ano novo astrológico, vamos começar o ano astrologicamente, o ano de verdade, né? Esse ano que não foi inventado, esse ano que já existe. E aí vocês vão pesquisar um pouco, porque eu não vou falar aqui sobre essa parte astrológica, porque eu não sou astróloga de formação. E eu sou uma aquariana, né? E a aquariana é assim, ó, ele mergulha num conhecimento e ele vai. Ele estuda aquele hiperfoco naquilo, né? E isso também, se ele não sabe, ele não vai ficar inventando uma história, um paranauê todo em cima daquilo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu amo astrologia e ela caminha junto muito com o tarô. Então, eu acredito que, como eu tenho conhecimento e fui apresentada ao tarô muito jovem, eu acredito que ainda assim eu vou estudar astrologia. Mas, enquanto isso, vocês vão buscar aí com os astrólogos sobre o ano novo astrológico. Ele é sexta-feira que acontece. E a gente está vivendo um momento de Mercúrio retrógrado. Olha, gente, Mercúrio retrógrado, né? A falha nas comunicações, aqueles dias em que tudo dá errado, as coisas não dão certo, a gente não entende o que o outro fala, cai a internet, cai a luz, problemas elétricos, enfim. E ao mesmo tempo, o Mercúrio retrógrado fala uma coisa que eu acho interessante, aqui falando superficialmente, não como astróloga, mas aqui conversando um pouco com vocês, para que vocês também entendam. O Mercúrio retrógrado ele vai falar também de um momento de desacelerar, de rever as suas questões. E por que isso? Porque logo em seguida
do Mercúrio retrógrado, a gente tem uma conjuntura aí com Júpiter, que é um benéfico, que é um planeta muito benéfico. Então, o que acontece? Júpiter vem e explode aquilo, e potencializa, e floresce as coisas. E ele vai florescer o quê? O que você resolveu da sua vida? Quais são as suas resoluções? E nós não temos mais tempo na vida para ficar perdendo tempo. Eu quero isso aqui, eu quero aquilo. Não. A gente já entrou o ano meio que com uma energia assim. Uma energia que diz, tá, e aí, agora a gente vai precisar assumir quem de verdade nós somos. Essa é um pouco da pegada do ano de 2026. Assumir a nossa essência. E aí a gente entra nesse Mercúrio retrógrado, que começou ali pelo dia 26, se eu não me engano, de fevereiro, e praticamente atravessa o mês de março, numa energia assim, né, que te convida a olhar para dentro, a parar, a revisar. Então, ele fala muito de revisão. Olha que interessante isso, gente, revisar. Aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. Será que eu vou manter certos comportamentos, padrões, pessoas, atitudes, enfim, na vida, né? Será que eu vou continuar fazendo isso, apesar de que isso não está me trazendo um resultado bom? E então o Mercúrio retrógrado fala muito sobre essas questões de revisão, além de todos os outros transtornos que ele faz e que a gente fica bem, né, pensativo nessa época de Mercúrio retrógrado. E olha que interessante, na sexta-feira entra o ano novo astrológico e aí entra essa energia de Júpiter, uma energia mais mais suave, né? Mais de colheita daquilo que nós plantamos. Então, é muito importante ter plantado, né? Porque para colher é importante a gente ter plantado. E Mercúrio retrógrado, ele vai até o dia, no dia do ano novo, ele continua retrógrado até uma certa hora. Ele fica bastante tempo ali para dizer: revisa tudo que precisa ser revisado. Vamos iniciar um novo ciclo. Olha que bonito isso, gente. E isso foi o que me marcou dessas questões aqui agora, quando eu estava lendo, estudando sobre esse ano novo astrológico. Então, a gente vem para esse ano novo astrológico, e todo mundo que é mais holístico, todo mundo que é mais espiritualizado, vai compreender um pouquinho o porquê dessa comemoração e por que realmente faz muito mais sentido a comemoração em março agora do que aquele lá desse ano novo que foi instituído, né? Faz muito mais sentido. E aí é tão legal quando a gente pode ter esse tempo de Mercúrio, porque a gente não gosta de Mercúrio retrógrado, mas ele nos ensina isso, a revisar, para que daqui para frente a gente possa colher aquilo que realmente vai fazer sentido nas nossas vidas e que vai realmente, de verdade, nos fazer mais felizes. Então, por isso, liberte-se de hoje é para que a gente libere ou tome consciência daquilo que precisa ser libertado, daquilo que precisa ser deixado para trás, para que a gente possa seguir a vida mais leve e que a partir do dia 20 de março a gente possa dizer, olha, esta parte minha, ela está resolvida, ela está bem resolvida e eu deixo ela para trás. Eu agradeço a experiência, mesmo que seja uma experiência de dor. Eu agradeço essa experiência, eu deixo ela aí, tchau, bem longe, graças a Deus, né? Tipo, né? A gente está resolvido, agora tu segue essas memórias longe de mim e que aí venham as coisas muito boas. Brincadeiras à parte, gente. Mas assim, todos nós passamos um início de ano bastante desafiador. Eu não sei vocês, mas eu, muito desafiador. E um convite, um chamado, um momento que diz assim: agora, Deus, chega da brincadeira no parquinho, te divertiu, teve os teus 45 minutos ali de brincar um pouco, de se distrair um pouco, cuidou de umas questões materiais, construiu tua casa, terminou, agora volta para a realidade, que essa é a tua realidade. É uma realidade diferente, não é a óbvia, a concreta, mas ela é uma realidade. A gente vai fazer isso acontecer. E tá aqui as tuas ferramentas. Não tem muitas coisas óbvias nesse caminho, né? E a gente vai tendo que desvendar o mistério da vida. E é por isso, né, gente, é por isso que algumas
técnicas ou algumas linhas de raciocínio, algumas filosofias são levadas, né, a chacota, a brincadeira. Por quê? Porque elas fazem isso, elas fazem a gente acreditar em algo muito sutil e perceber a vida e fazer transformações com base naquilo que a gente não vê, né? Dá o passo e Deus coloca o chão. E aí não é todo mundo que está nessa pegada, não é todo mundo que está nessa vibe. E eu acho assim, ó, que para a gente iniciar esse ano novo astrológico, nada melhor do que deixar para trás aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos prende, né? Então foi esse o tema de hoje. Liberte-se do que te paralisa. O que tem te paralisado? O que tem feito com que tu não consigas, de fato, executar aquilo que tu veio executar? É uma rigidez? É um medo? É uma fidelidade às tuas crenças, e crenças que tu nem sabe que existem, mas é fidelidade a um, a um padrão familiar. O que é isso? Há crenças que estão aí no teu inconsciente, talvez porque de uma maneira ou outra tu é rígido, tu pensa de forma muito reta para chegar nos teus objetivos, tu recebe as intuições, tu recebe algo e aí tu plasma, aquilo outro fica ali muito fixo no teu pensamento, e às vezes esse pensamento não está te deixando ir além. Ou o que te paralisa é o medo de se expor, o medo de ser visto, o medo de ser questionado, colocado em xeque. O que te paralisa de verdade? Talvez essa semana seja um momento para a gente refletir essas questões. Sabe por quê? Porque na sexta-feira eu vou deixar aqui um vídeo, só não faço ao vivo porque eu ainda não consigo fazer ao vivo por aqui. Mas assim, a gente vai fazer uma meditação, um ritual, para que a gente possa entrar o ano novo da forma mais assertiva possível. Já que a gente já está mexendo aqui nas coisas e percebendo aquilo que me paralisa, aquilo que eu não quero mais levar adiante, então nós vamos fazer um pequeno ritual na sexta-feira. Eu vou deixar aqui na sexta-feira um pequeno ritual de ano novo astrológico. Olha que maravilha, que bênção a gente poder ter essa oportunidade de iniciar o ano de verdade. Agora vamos. Agora os astros, pelo menos os astros estão um pouco mais favoráveis. Quer dizer que vai acabar com todas as coisas que estão acontecendo aí pelo mundo afora e tudo mais? Não, gente, a gente sabe que não, porque a estupidez humana ela não tem limites, mas a gente sabe também que existem coisas necessárias ou mal necessário. Eu não sei, gente, não me peçam, porque eu não refleti nada sobre isso que está acontecendo ali fora em termos mais profundos e espirituais, tá? Só sei que isso estava previsto no mundo e toda essa transformação, e que a gente vai precisar focar na nossa vida. É a nossa oportunidade. Então a gente está vendo assim um barulho lá fora, barulho lá fora, um ensurdecedor, movimentações, e a gente focando também aqui no nosso mundo, entendeu? É meio que como que a gente tivesse que estar ali numa realidade paralela, sabe? Mas é que a realidade, ela tá muito, não digo dura, mas eu digo assim, ó, absurda, né? Tudo que tem acontecido está muito absurdo. Então a gente vive um pouco desse absurdo, mas a gente se volta um pouco para dentro. Eu não quis dizer alienação, tá, gente? Não quero dizer alienação, porque a gente precisa viver o mundo presente, né? Estar aqui agora, pé no chão. E a gente tem que encarar que o mundo aqui tem uma realidade muito, muito absurda, como eu falei para vocês, acontecendo. Então a gente olha isso, a gente vai observar isso, mas a gente não vai internalizar muito isso, porque senão a gente perde muita energia, drena a nossa energia, a gente não consegue resolver a nossa vida. E a nossa vida, ela está aqui acontecendo, enquanto que aquilo lá também está acontecendo. Se a gente fica muito ligado, se a gente quer interagir demais, se a gente quer estar muito, 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 como é que eu posso dizer a palavra, gente? Me falhou a palavra. Mas assim, se a gente quiser interagir muito com essas coisas malucas que estão acontecendo lá fora, e com essa ideia
Não que a gente não tenha que contestar, que a gente não tenha que ir para as ruas ou fazer movimentos sociais, não, porque eu acho que isso é importante. Mas eu estou falando assim de um outro sentido, eu estou falando da gente fusionar demais no que está lá fora, esquecer o que está aqui dentro, e daqui a pouco a gente traz o caos para dentro da nossa vida. É isso. Ufa, falei. Que dificuldade para fazer essas palavras acontecerem. Mas é isso, gente. Tá? Então, hoje o que nós vamos fazer? Falamos, conversamos, tagarelamos bastante. E eu queria dizer para vocês assim, essas questões que muitas vezes fazem com que a gente não consiga entender e compreender o que devemos fazer, o nosso movimento na vida. Eu fiz a palestra sobre os talentos, né? E acho que tem tudo a ver sobre isso. Muitas vezes a gente não consegue dar valia ao que nós sentimos. E sentir é muito importante. Sentir é importantíssimo para que a gente possa ir além, para que a gente destrave um pouco a nossa vida, que a gente tire um pouco as vendas dos nossos olhos e comece a perceber a nossa realidade, aquilo que nós somos chamados a fazer. Então, assista a palestra, a mini aula que eu fiz sobre os talentos, essa minha versão diferente um pouco da versão da Bíblia e da versão do Evangelho segundo o Espiritismo. E pense um pouco nisso, como você está usando os seus talentos, que ali também vai ter muitas respostas sobre o que a gente está falando hoje, porque paralisar também é enterrar os nossos talentos, tá? Então, assista o vídeo que vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Mas às vezes a gente não age porque falta mais alguma coisa. Falta um curso, falta uma especialização, aí falta a pós da pós, aí falta o doc, o pós-doc, aí falta a pesquisa, aí falta não sei o que. Gente, às vezes isso é só uma desculpa do nosso ego para que a gente não siga adiante. Porque às vezes aquilo que a gente precisa para realizar na matéria, nós temos já dentro de nós. E a gente precisa do quê? A gente precisa de coragem para desparalisar. A gente precisa olhar para a nossa vida e ser muito, não digo crítico, mas analítico da nossa vida. Então, como é ser analítico da sua vida? Pega um caderno e anota. Aonde eu gostaria de estar? Ou o que eu gostaria de fazer? E aí você vai anotar os seus pontos positivos para que isso aconteça, os seus pontos negativos. Anote. Por que isso? Por que não acontece? Quais são os medos que eu tenho? Porque, na verdade, a gente fala do medo. Mas é o medo do quê? Sempre o medo vai gerar alguma outra coisa. É o medo da frustração, é o medo de não ser bem visto, é o medo de não ser aprovado, é o medo de não ser entendido e compreendido. E aí a gente precisa buscar essas respostas. Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente for fazer vai gerar um questionamento, uma insatisfação em alguém, a gente não vai agradar a todos. E a gente precisa sair desse mecanismo de defesa. Certo, gente? Então é hora de fazer, é hora de fazer. Então eu indico a vocês, para essa semana, façam uma análise de tudo aquilo que vocês querem deixar para trás, para que a gente inicie o ano novo astrológico de forma mais leve. Então, as coisas que te paralisam, os medos, a insegurança, a sensação de que eu não vou conseguir fazer isso, a sensação de que eu preciso fazer mais um curso, ou tá, na real, eu quero mudar tudo e aí eu vou precisar estudar realmente um pouco sobre esse assunto. Ok, aí a gente estuda aquele assunto e logo em seguida já começa a colocar em prática. Porque a sabedoria do conhecimento em si, intelectual, é isso, né? Quando eu consigo transformar o meu conhecimento intelectual, passar ele pelo campo das emoções e transbordar isso às outras pessoas. Então, quando eu estou transbordando os meus conhecimentos às outras pessoas. O quanto vocês, quando eu digo eu, gente, eu estou falando aqui eu, você, todos nós, tá? Primeira, segunda, terceira pessoa, plural e singular, tá? Mas assim, o quanto nós estamos transbordando o nosso conhecimento, as nossas palavras, a nossa ação para com os outros e com o mundo, para que esse mundo
comece a evoluir. O quanto de generosidade nós estamos deixando chegar às outras pessoas, através do nosso conhecimento, através da nossa profissão, através da nossa vocação, do nosso chamado. Então eu falo, e eu todos vocês que estão aí na luta, nas dificuldades da vida, que não estão conseguindo encontrar um caminho, que não estão conseguindo transbordar os seus, como eu falei, todas as suas habilidades. E a gente pode e deve fazer isso, porque a gente veio nesse mundo de verdade para experimentar coisas e para que a gente pudesse transbordar aquilo que nós somos. Esse ano, esse novo ano que se inicia, tem esse chamado de transbordar quem nós somos. E aquilo que não é bom, que é a nossa sombra, a gente deixa transbordar e trabalha isso. E entende de onde vem, se são traumas, se são dores do passado, né? A gente vai observando isso em nós. E aquilo que é a nossa luz, a gente dá uma potência maior para que isso faça eclodir na vida. Então, gente, anotem as coisas que vocês querem deixar para trás, aquilo que está impedindo você de progredir, aquilo que está impedindo você de ir além. E na sexta-feira a gente vai fazer a finalização desse exercício de hoje, que vocês vão ter feito que anotado todas as coisas, e aí vai estar escrito aqui parte 2, tá? Essa aqui vai ser a parte 1 e a parte 2 vai vir na sexta-feira, que é toda a prática desse nosso momento de hoje. Então, hoje, segunda-feira, é um momento de reflexão, de revisão. Hoje, terça, quarta, quinta, sexta, vocês vão revisar. O que está me paralisando? Por que eu não estou conseguindo seguir? Ou, eu não me sinto paralisado, paralisada, Aline, mas eu sinto que tem coisas que poderiam estar melhor. E por que essas coisas não estão melhores? Porque eu não estou bem resolvido neste setor da minha vida? Quais são as dores do passado que me aprisionam? Porque às vezes eu estou presa a uma dor do passado, a uma mágoa, a um trauma da infância, às vezes a uma crença da infância. Então as palavras que eu ouvi na infância de que eu não podia fazer isso, ou de que eu não era capaz disso. Então, tudo isso vocês vão anotando. Crenças do passado, as crenças da adolescência, as palavras que vocês ouviram, que desacreditaram vocês, e que vocês, em algum nível, encararam isso como uma verdade, e agora isso te paralisa, isso de alguma maneira você se desacredita, de alguma maneira você não se sente capaz, não sente que você deve, pode receber da vida também. Certo, queridos? Então, assim, já conversamos um monte. Hoje a gente não vai fazer a nossa oração, mas eu quero esse grande texto aí, essa folha escrita, de preferência escrita a lápis. Quem não tiver lápis, tudo bem, sempre a grafite, porque o grafite vai passar a energia, né? Um condutor. Então, se for a lápis, melhor. Escrevam e na sexta-feira a gente vai fazer um exercício final sobre isso. Ademais, agora, neste momento, eu agradeço a presença de todos vocês. Que vocês possam seguir essa semana na luz, com fé, acreditando no potencial, acreditando em Deus, acreditando na vida. E começando a perceber que quem vai desamarrá-los, que quem vai desparalisá-los, que quem vai tirar as amarras que te aprisiona, que quem vai soltar os véus da ilusão são vocês mesmos, somos nós. Nós que somos capazes. E neste momento, vamos agradecer ao dia de hoje, a essa possibilidade de conhecimento, e que mais pessoas também possam ter acesso a essa informação. Então, neste momento, agradecemos ao segunda-feira, ao dia de hoje,
E agradecemos a essa abençoada semana que está por vir. Aos nossos objetivos realizados, aos nossos sonhos, a abundância, a prosperidade e a transformação benéfica. Em nome da luz, em nome de Jesus, que todos vocês recebam a energia divina, abençoando vocês, guiando vocês por um caminho iluminado. Em nome de Jesus, e assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus, um abraço e até mais. Namastê.